versículo 1 em diante. Aleluia. Todos acharam de amém? Amém. Josué capítulo 6, versículo de número 1 em diante, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente encerrada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão a Jericó, e ao teu rei e aos seus valentes. Vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante a arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente a si. Amém? Amém. Somente até aqui, poder aceitar aplaudir a Jesus no Estador. Glória a Deus. Porque Ele está aqui. Ele é fiel. Ele é que nos traz a vitória nessa noite. Amados e queridos irmãos, aleluia. Falar sobre Josué é voltar ao passado, voltar ao Antigo Testamento e voltar às origens desse povo. Todavia, Josué assume o povo já uma segunda geração. A primeira geração, a qual estava Moisés, ela não acreditou. Essa geração foi uma geração incrédula. Foi uma geração que, por um período, acreditou em Deus. Mas quando Deus testou a fé do povo, eles voltaram atrás, eles sucumbiram. Eles não acreditaram. Quando Josué então assume o comando, agora ele pega uma segunda geração, uma geração nova, uma geração de deserto. Quero falar para vocês nessa noite sobre essa geração de deserto. A geração que Josué pega é uma geração que sofreu. É uma geração que foi peregrinando por um deserto escaldante e um calor. Mas o deserto ensinou aquela geração. O sofrimento ensinou aquela segunda geração. Ensinou o quê? A obedecer. Ensinou a ouvir. O deserto muitas das vezes é preciso na vida do ser humano. Às vezes a pessoa, quando ela está em uma bonança muito grande, onde ela está na zona de conforto, eu disse isso outro dia, ela leva as coisas mesmo que relaxadamente. O ser humano, há momentos que Deus tem que apertar ele, há momentos que Deus tem que arrochar as cordas, há momentos que Deus tem que colocar no deserto para que ele possa passar por uma escola, para que ele possa, com sofrimento, tirar lições importantes para a sua vida presente e a vida futura. Quero dizer que Josué, peregrinando pelo deserto, com uma geração agora que sofre, mas que acredita em Deus. Essa segunda geração, ela tem um alvo, Canaã, a terra prometida. Porque uma vez o nosso Deus faz uma promessa aos seres humanos, pode passar os céus e a terra, mas com certeza a promessa dele vai ser cumprida. Isso quer seja na vida desse povo hebreu, quer seja na nação de Israel futura, quer seja para a igreja, quer seja para os seres humanos de hoje, quer seja para um simples servo, quer seja para alguém que aceitou Jesus hoje, ou para um pastor de muitos anos. A promessa de Deus sobre o ser humano, ela tem que ser cumprida. Que a palavra do meu Deus, ela é velada. O Senhor vela pela sua palavra e pela sua promessa. Deus zela pela promessa que faz sobre os seres humanos. Deus tinha uma promessa à nação de chegar à terra, e teriam que chegar até a terra. Todavia agora Josué pega o primeiro grande obstáculo da sua vida, a primeira grande muralha, a primeiro grande problema, por assim dizer. Mas existem três práticas que essa nova geração
enfatizou 3 práticas que, através dessas 3 objetivos, eles conseguiram a vitória. E a primeira prática foi ouvir a palavra. O Senhor chama Josué para conversar e tem uma intimidade com Josué, e ele percebe a dificuldade que Josué tem quando olha aquela cidade fortificada. Ela estava bem no caminho da passagem do povo hebreu. Ela estava no meio do caminho, justamente na passagem para atravessar e chegar em Canaã. Ela fecha a passagem. Jericó tinha uma fortaleza. Os seus muros eram muros altos de mais ou menos 9 metros de altura, 3,5 metros de largura. Imagine um muro desse, mas não é só isso. Estudiosos e arqueólogos dizem que eram 2 muros. Eram o primeiro muro de 3,5 metros, um espaço, e mais outro muro de 3,5 metros de largura, por 9 de altura. Imagine a barreira que não é. Imagine a dificuldade para o ser humano transpassar isso. Diz mais a palavra: o muro está estabelecido. Em cima do muro havia moradas, havia moradias. Raabe morava em cima do muro. Imagine a desigualdade. Aquele que está em cima tem visão. Aquele que está em cima, ele tem vantagens. Aqueles que estão embaixo estão em desvantagens. Aqueles que estão em uma área muito menor do que aqueles que estão em cima, há uma grande desvantagem. Então não tem como adentrar uma fortaleza cercada por soldados, por um muro duplicado de uma grossura de quase 7 metros por 9 de altura. Isso para os humanos, para os homens, para cada um de nós, se pararmos para imaginar, é impossível. Não tem como o ser humano transpassar um muro desse. Não tem como o ser humano tentar cavar por baixo. Não tem como o ser humano fazer um buraco nele para passar. É praticamente impossível. Está totalmente descartado. Todavia, Josué tinha intimidade com Deus, foi orar ao Senhor. E o Senhor então dá uma estratégia para ele. É onde eu digo que a primeira prática de ouvir foi essa. Porque o que o Senhor diz, se fosse a primeira geração, não acreditaria. Se fosse a geração que estava com Moisés, não acreditaria que ele tivesse que rodear aquele muro por 6 e por 7 vezes, e na 7ª vez a arca teria que estar na frente. Sacerdotes que teriam que ser o número 7 teriam que estar com um chifre, uma buzina, e no 7º dia teriam que fazer um brado muito grande e muito poderoso para aquela muralha cair. Olhando, nós como seres humanos simples, analisar uma situação dessa é da vontade de rir. Porque quem disse que barulho de buzina derruba concreto? Quem disse que grito faz uma parede dessa pelo menos se mover? Ah, mas era no 40 mil pessoas. Pode pôr 200 mil aqui em volta e gritar aqui para essas paredes, para ver se elas sequer vão se meter no lugar. É Deus. Eu paro para entender agora o mistério do meu Deus. Primeiro ele chama o povo à obediência para ver se eles ouvem a sua palavra. E aqui está o primeiro segredo. Nós, como servos do Senhor, temos que ouvir mais do que falar. Como servos do Senhor, temos que estar atento à sua voz a todo instante, a todo momento. Estar pronto a ouvir, tardio em falar, escutar a sua voz. Muitas das vezes Deus está falando conosco e nós estamos desligados e não prestamos atenção. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes Ele está falando, quer falar, e nós estamos a dispersar. Eu quero dizer que o Senhor fala desde o momento que você coloca os seus pés dentro de uma igreja, onde é um lugar sacro e santo. Você pode ter certeza, desde quando você coloca os seus pés dentro dela, desde quando primeiro entra aqui, pega o microfone, começa a orar e começa a cantar dentro da água, Deus está falando com alguém. Deus está transmitindo uma mensagem. Eu quero dizer para vocês que todavia, aqueles que tentam um lugar
2h30 que tem que sairmos e chegamos em casa e falamos: poxa, Deus não falou comigo hoje. Puxa vida, Deus hoje não queria se manifestar na sua glória. Ou, glória, hoje eu fui, cultuei ao Senhor, mas o culto não estava legal, estava pesado. Eu quero dizer para os irmãos que nós, como servos do Senhor e pessoas espirituais, temos que ter uma sensibilidade maior do que qualquer outras pessoas lá de fora. É por isso que dentro da igreja é o lugar que a gente tem que ter toda a reverência, porque de um momento para outro o Senhor fala com alguém, de uma hora para outra o Senhor libera uma bênção para alguém, de uma hora para outra o Senhor dá um milagre para alguém, e nós passamos despercebidos. O Senhor chama a Josué e fala com ele para que ele transmita essa mensagem, e o povo escuta o que Josué fala. Primeira prática para conquistar a vitória: ouvir a voz de Deus. Eles ouviram e eles não murmuraram. Eles escutaram e guardaram na palma do seu coração. Segunda prática: eles aguardaram. Por que aguardaram? Eles aguardaram porque eles andaram 6 dias, Francisco, 6. Só que ó, silêncio. Eles só caminharam em volta, mas eles tinham que permanecer em silêncio. Quero dizer para vocês nessa noite: há momentos na nossa vida que nós temos que nos calar, mesmo que a vontade de falar, mesmo que a vontade de chegar e soltar tudo que está talado, mesmo que a vontade, há momentos que é assim, de chegar e soltar tudo. Mas deixa eu dizer algo para vocês: há um momento certo de falar, há um momento certo de se manifestar. Aguarde no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo e todos. Calma, deixa eu lhe dar um conselho nessa noite. Calma. Eu sei que tem momentos que dá vontade de explodir, de ver isso, de ver aquilo, aquilo outro, aquilo assim assado. Calma. Há um momento certo da sua manifestação e da minha manifestação. Há um momento certo de eu falar e você falar. Vai ter um momento certo da gente soltar aquilo que está preso. Mas nós temos que aguardar o momento do Senhor. Entenda, Deus falou: segue a Jericó de ponta a ponta 6 dias em silêncio. Imagine como estava o coração daqueles homens naquele momento. Andando, acho que eles estavam com vontade de gritar. Mas eles não podiam gritar. E o Senhor disse que era somente no 7º dia. A primeira prática: ouvir, estar atento. A segunda prática: esperar. E para encerrar, a terceira prática: avançar no momento preciso. Avançar no momento preciso. Qual o momento preciso? O Senhor disse que 6 andaria em silêncio. No 7º soltaria um brado de vitória, de bênção, de poder. Mas o momento de avançar é o momento que o Senhor escolheu. O momento de nós caminharmos e avançarmos a nossa vida espiritual, o Senhor determina, e Ele avisa, e Ele nos fala. Muitas das vezes tomamos atitudes precipitadas e pagamos preço. Quantas vezes eu paguei preço por fazer coisas precipitadas na minha vida? Quantas vezes? Vivo fazendo isso. Por quê? Porque eu não espero. E eu acho que eu tenho que tomar uma atitude, mas a minha vida não é minha, é dele. Então é ele que faz. Todavia, ouvir, esperar e avançar são 3 passos para a nossa vida espiritual. Ouvir a palavra, aguardar o momento certo e avançar no momento preciso da vitória. Eu quero dizer que esses homens só tomaram posse disso porque eles escutaram, porque eles obedeceram, eles ouviram, aguardaram, e no momento certo eles soltaram o brado. Nessa campanha, pratique isso nos 7 elos. Ouça. Preste, fique ligado. Entre e fique ligado até o final do culto. Do começo ao final. Ouvir. Aguarde o momento.
No momento certo você vai avançar. No momento certo a vitória vai chegar na sua mão. No momento certo Deus vai te entregar e a muralha vai cair. Glória a Deus. Hoje eu só queria dizer isso. Hoje eu não vim aqui pregar, não. Os pregadores vão pregar a história que aconteceu. Eu não vim contar a história. Hoje eu vim conduzir vocês do começo para até o final dessa campanha. Que vocês coloquem esse propósito no seu coração. Vamos mudar a história das campanhas da nossa igreja. Vamos fazer dessa campanha melhor do que as outras que foram, mais objetivas. Vamos buscar os milagres, vamos buscar os feitos, vamos buscar as bênçãos, vamos buscar as quedas das muralhas. Eu vim aqui nessa noite não para pregar a história. Vão vir 6 aqui, pregadores pentecostais, para pregar a história. Mas eu vim aqui nessa noite com você para dar um pontapé inicial de buscarmos a nossa vitória. Glória a Deus. E não importa o tamanho do muro que está na sua frente, não importa o tamanho da dificuldade, que parece impossível, né? Porque você já fez campanha, você já pediu e não aconteceu. Mas vai acontecer, fica de pé. A missionária disse que aqui no papel existem vários problemas que são representados como muralhas, ou muros ou barreiras. Você vai escolher um a cada culto, a cada era você vai escolher um. Puxa vida, existem mais de 7, mas você vai escolher aqueles que mais você se enquadra, ou até mesmo aquele que você gostaria que seja só ele. Mas eu tenho certeza que aqui existe muralhas para você, para a sua família, para todos aqueles que você ama. Se eles não podem estar aqui, você vai buscar por eles. Você vai destacar um hoje aqui. Quem já destacou nesse momento? Já está na mão? Segura na mão. Já está na sua mão. Todos pegaram, segura firme. Segura aí. É o primeiro elo e é o primeiro tijolo. Segura aí. Eu quero que você agora erga para cima com sua mão cerrada com este problema. Todo mundo pegou o seu? Está preparado? Segurou aí? Segura firme aí. Erga para cima. Fecha os teus olhos. Senhor, é o início da campanha. Colocamos um propósito no nosso coração, Senhor, de obedecer a sua palavra, de ouvir a sua voz, de aguardar, Senhor, no momento propício e de avançar na hora certa. Deus, eu tenho aqui nas minhas mãos uma causa, uma muralha, um tijolo que me atrapalha, está aqui. E eu te apresento a cada um que segura agora nesta noite. Senhor, em nome de Jesus agora, ó Pai, pelo teu poder, Senhor, assopra sobre essas muralhas, assopra, Senhor, sobre essas barreiras que se impõem sobre os teus servos, Pai, que venha cair por terra, Senhor, porque tu és um Deus poderoso. Assopra sobre as muralhas agora, venha cair por terra sobre, Pai, esses problemas, ó Deus de Israel. Eu não conheço, mas tu conheces agora. Que caia por terra, Senhor, a cada problema, a cada barreira, a cada dificuldade, Senhor, serão 7 elos, Deus, e vamos fazer a volta no muro. Preparada sua. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Preste atenção. Você vai rodear a muralha, fazer primeiro, fazer a volta. Quando você voltar na frente, você vai colocar. Rodeie ela primeiro antes de colocar o problema. Sai do seu lugar agora. Rodeie a muralha e coloque o seu problema. Deus, rodeamos